Antes de começar o vídeo, galera, é interessante dar uma olhadinha aí no recadinho da minha amiga Ludmila. Um trabalho sério, honesto, em que você pode ganhar dinheiro através da internet dentro da sua casa. Basta você ter disposição e internet e um celular e você pode fazer uma renda extra na sua casa. Confira o recadinho, é como eu digo, é um trabalho sério e honesto. Eu fiz mais de 50 mil reais em 3 meses, trabalhando com o meu celular conectado à internet. E você aí, já se imaginou em construir um negócio online da sua casa? Ou melhor, transformar a sua realidade sendo seu próprio chefe? Porque eu mesma trabalhava no shopping e sobrevivia somente com um salário mínimo. E eu comecei do zero aqui na internet. E hoje, esse é o meu trabalho. Se você quer saber como começar do zero, mesmo que você não saiba nada sobre internet, aponte a câmera do seu celular para esse QR Code ou clica no link da descrição ou do comentário fixado para te direcionar para o meu WhatsApp. E lá eu vou te explicar o passo a passo para você começar ainda hoje. Me chama agora, te espero lá. Bem-vindos, galera interessante, eu vos saúdo com a santa paz de Deus. Vamos para mais um contagiante vídeo e também polêmico aqui no teu canal preferido, o canal Interessante. Muita gente se pergunta o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Será que é xingar o Espírito Santo? Será que é menosprezar, fazer alguma coisa? Vamos ler o que é que o nosso Senhor Jesus Cristo falou no Evangelho. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Esse texto mostra a importância muito grande do Espírito Santo. O Senhor Jesus Cristo disse que todo pecado contra ele, o Filho, seria perdoado. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada nem neste século e nem no outro. Já aí ele já está dizendo que são duas pessoas diferentes, caindo por terra aqueles que dizem que são um só. Então é o seguinte, qual é a dúvida que muita gente tem? É a blasfêmia contra o Espírito Santo. No meu entendimento, Jorge Biracê Ribeiro Chaves, pelo que eu leio na palavra de Deus, pelo entendimento que o Senhor já me deu, à luz do Evangelho do Senhor, eu acredito que tem vários tipos de blasfêmia contra o Espírito Santo. E uma delas é o que eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo, com a pregação do Moisés Rocha na Igreja Católica. Vamos começar. Ele diz que é uma pregação teológica. Então isso faz parte da Igreja Católica. Vamos ver o que ele diz no começo. Santo Tomás de Aquino diz que quando Gabriel olha para Nossa Senhora, ele fica anestesiado. Ela é tão espetacular, mas tão espetacular, ela é tão uau, 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 o idioma! Que Gabriel olha para ela e diz: Ave, gratia plena. É uma palavra grega chamada kakataretomene. Você é totalmente enxertada de graça. Você é sensacional. Só tenho duas coisas para dizer. Ei. Meus amados, olha o naipe da pregação. Se treme tudo, é nossa, 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 ela é tão. Dá para entender do jeito que se fala que até o anjo Gabriel olhou para Maria com os olhos humanos. Achou ela muito maravilhosa. Achou ela espetacular. Claro que devia ser uma mulher bonita, menina nova, mas o jeito que se prega aí é um jeito tão, parece ser até o pastor Joma. Mas é o que ele diz aí. Eu acredito que Maria olhou para o anjo e falou: desenrola, vai direto no assunto. Santo Deus de misericórdia. Maria olhou para o anjo e disse: desenrola, vai logo no assunto, estou com pressa. Olha o nível. Maria com gíria com o anjo. E o anjo não deixa para trás também a mesma coisa, veja. E Gabriel disse: eu não sei se a senhora tem acompanhado os fatos, mas desde o Éden o céu está com um problema. E o problema agora está entre eu e você. Você foi escolhida para ser a mãe do Salvador. Pegar ou largar. Eu preciso levar uma resposta. São quase 6 horas da tarde. Meu Deus do céu, né? Vou pegar ou largar. Olha só. A Ana diz que Maria é a nova Eva. Não, você não entendeu. Maria acabou de ser escolhida para ser a nova Eva. É por isso que o céu e a terra estão parados dizendo: vai, 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 vai. Responde ao Gabriel, vai. Ai, idioma.
Uma pregação diferente, não é isso? Mas aonde é que está a blasfêmia do Espírito Santo? Calma, que ainda vai chegar lá. Cada vez vai piorando. A pregação teológica vai piorando. Ele mesmo disse que é a teologia da Igreja Católica. Vai piorando. Vai vendo, vai vendo. E Maria levanta o dedinho e falou: só uma pergunta. Como se dará isso? Porque eu não conheço nenhum homem. Eu estou prometida a José, mas a gente não coabita. Se a gente não coabita, a gente não namora. Se a gente não namora, como é que eu vou ter um bebê? E a resposta da nossa pregação está na boca de Gabriel. Prepara para aplaudir. Só prepara. Ai, meu Pai eterno do céu. Pensei que era só na igreja evangélica que tinha essas marmotagens, né? Vai ter um bebê. Ainda fala a Anitta, né? Prepara. O pessoal se preparar para bater palma. E o anjo vai dizer como é que o Espírito Santo vai descer sobre Maria. Vai vendo. Gabriel diz para ela assim: a senhora não precisa se preocupar, porque se a senhora me der um sim agora, o que disseram agora no meu ouvido é que o Espírito Santo descerá sobre a senhora e ele fará todas as coisas que a senhora precisar. Que coisas serão essas que o Espírito Santo vai fazer? Todas as coisas que ela precisar, o que será? Será que é a mesma coisa que o homem faz com a mulher? É o que dá para entender. Porque a Maria disse: eu nunca conheci um homem. Como é que eu vou dar à luz a uma criança? E o Gabriel disse: não se preocupa não, que ela vai falar aqui no meu ouvido. Meu Deus. E tudo que você precisar, o Espírito Santo vai fazer com você. Vai vendo. O Espírito Santo desce sobre a cabeça de Nossa Senhora e passa pelo cérebro, cerebelo, hipotálamo, sistema nervoso central, desce pela medula e vai passando pelos seus sistemas, seus órgãos internos, e ela vai ficando impregnada. Ela está tão cheia do Espírito Santo que a partir de agora ela será a esposa do Espírito Santo. Meu Deus. A partir de agora, ele já coabitou com ela e ela passa a ser a esposa do Espírito Santo. E ela estava prometida para casar com José. Vê como as coisas estão ficando cada vez pior. Vamos ver. Ela será tão cheia, mas tão cheia, mas tão cheia, mas tão cheia, mas tão cheia. É uma palavra grega chamada teófora. Ela será tão cheia que o Espírito Santo vai fabricar um bebê dentro dela, e ela será chamada a Virgem de Pentecostes, Nossa Senhora do Avivamento, a esposa do Espírito Santo. E a partir de agora eles vão caminhar juntos como marido e mulher. Pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir. O meu povo sofre por causa de conhecimento. Não tem conhecimento, não lê, não se aprofunda, não busca Deus, não procura e acredita em qualquer heresia, em qualquer blasfêmia. Dizer que o Espírito Santo coabitou com Maria e é o esposo dela, para mim, do meu ponto de vista, é uma blasfêmia. Blasfêmia contra o Espírito Santo. É um tipo de blasfêmia. Tem outras blasfêmias, mas essa daí é uma também muito séria, muito grande. Será que José é, como se diz por aqui, né? É chifrudo? Como chama no mar, é um corno. Porque agora ela é esposa do Espírito Santo. Mas só que José vai casar com ela. E aí ela vai adulterar com José. Meus irmãos, é muito sério. O que falam em cima do altar é sério, é terrível. Nada contra ele, a pessoa. Porque para mim é o entendimento que tem de uma igreja caótica que não prega a palavra de Deus verdadeiramente. E aí chega a um ponto desse de dizer que o Espírito Santo é o marido de Maria e coabitou com ela. Daqui a pouco nós vamos ver a palavra, vamos ler para ver o que é que a palavra diz, para abrir o nosso entendimento. Vamos ver mais. Olha só, ele disse que ela foi a primeira do Pentecoste, foi ela que primeiro recebeu o Espírito Santo. E os apóstolos, lá no dia de Pentecostes, só receberam o Espírito Santo porque ela estava lá no meio.
Porque se ela não tivesse, ele não teria descido. Ele ainda vai até xingar no meio da pregação. Veja. Você não entendeu o que está acontecendo aqui. O Pentecostes é daqui, diga comigo, 33 anos. Abra a boca, ordinário, ET, jumento. Ela está ali porque aquele povo só perseverou 9 dias, porque a esposa do Espírito Santo estava lá. Pode aplaudir e pode aplaudir. Levanta sua mão direita para cá e diz: Nossa Senhora, eu me consagro a Ti, inteiramente a Ti. Eu me entrego à Senhora. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Eu não volto atrás, eu não volto atrás, eu não volto atrás. Cutuca quem está do seu lado e fala: bora, filho de Maria, bora, filho da Imaculada. Pode aplaudir, pode aplaudir. Meu Deus. É forte. Ai, é muito forte. É pra todo o Brasil isso. Ai, tio. Meu Deus do céu. Ai. É, Jesus, tenha misericórdia. Xingando e pedindo ao povo para se consagrar a Maria. Vê que a pregação é Maria, 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 Maria. Agora vai chegar ao absurdo. Veja. Diga comigo: marido e mulher são inseparáveis. Como é que eu vou acreditar numa igreja que pede o Espírito Santo para que desça lá, e a esposa do Espírito Santo não é bem-vinda lá? Não há divórcio no mundo espiritual. Maria só frequenta onde o Espírito Santo frequenta, e o Espírito Santo só nada de braçada onde a esposa dele está, porque marido e mulher são inseparáveis. É por isso que eu não acredito em fogo, unção, Pentecoste, avivamento, poder fora da igreja católica, porque o Espírito Santo só age onde a esposa dele está. Eu fico imaginando: vem, vem, vem Espírito Santo, transforma a minha, oh glória, vem, desce fogo, vem, desce fogo, vem. Aí o Espírito Santo diz: para eu descer, eu queria levar a minha esposa comigo, porque a gente é inseparável, nós somos casados. Eu desposei ela na frente de Gabriel. Não, nós queremos você, mas nós não queremos a sua mulher. Eu fico imaginando o Espírito Santo dizendo: o louvor de vocês é muito lindo, essa igreja preta é muito acolhedora, essa fumaça saindo é muito linda, mas eu não costumo frequentar lugares onde a minha esposa não é bem-vinda, porque nós somos casados, nós somos inseparáveis. Eu só frequento aonde ela frequenta, eu só estou aonde ela está. É claro que isso aqui não é o que eu acho, isso aqui é uma aula de teologia. Por que Maria está em Pentecostes? Antes, para que eles perseverassem. Durante, para atrair a descida do Espírito. Eu estou dizendo que quanto mais você for de Nossa Senhora, mais o avivamento vai descer sobre você. Dá vontade até de gritar, né? De correr, de tapar os ouvidos, de ouvir uma coisa dessa. O Espírito Santo dispôs ela na frente de Gabriel. Foi lá onde Gabriel deu o recado, a mensagem de Deus. É, meu Pai, vocês estão vendo aí, ó Deus, para ter misericórdia. Quer dizer que o Espírito Santo só desce onde Maria está. Se Maria não tiver, ele ainda acusa os evangélicos de detestar Maria. Como é que nós detesta Maria? Pelo amor de Deus. Se Maria é a mãe de Jesus, como é que não vamos detestar uma mulher dessa? Para mim, Maria foi a mulher que teve um privilégio maior de todos, de amamentar o Senhor Jesus Cristo. Para mim foi a bem-aventurada, agraciada, bendita entre as mulheres. É ela, mas adorada, como eles adoram. Diz que não adora, que venera. Como é que não adora? Carrega nas costas, beija os pés. Isso é conversa fiada. É só a igreja de Maria, Maria de Sorriso, Maria de Perpétuo Socorro, Maria da Conceição, Maria das Graças. Cada um tem o que quer. Tudo bem, vamos respeitar. Mas eu estou fazendo esse vídeo para abrir olhos daqueles que pensam que isso é verdade, à luz do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Para mim, blasfêmia do Espírito Santo é isso aí. Agora, sobre Maria descer só onde está, o Espírito Santo descer só onde Maria está, vamos ver o que diz na palavra. Vamos ler. Então disse o Senhor a Moisés: toma Josué, filho de Num, homem em que há o Espírito, e impõe a tua mão sobre ele. Aí o Espírito Santo estava sobre Josué, Maria estava lá. E agora em Juízes,
o Espírito do Senhor veio sobre Sansão, e sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito. Ele, no entanto, não contou nem ao pai e nem à mãe o que fizera. E agora, quando Samuel foi ungir Davi rei, então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. E era ruivo e formoso semblante e de boa aparência. E disse o Senhor: levanta-te e unge, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Maria estava aí nesse dia em que o Espírito Santo estava sobre Davi? Ah, mas naquele tempo Maria não tinha nascido. Pois vamos para o Novo Testamento. Vamos para o Novo Testamento, vamos ler. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Já lá em Atos, mais na frente, Paulo, Maria não estava lá, e impondo-lhes as mãos Paulo, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam. Está vendo aí? Maria não estava lá com Paulo, mas o Espírito Santo veio e estavam falando sobre línguas. A igreja que eu congrego, nós não adoramos Maria, mas lá tem o batismo no Espírito Santo, com evidência de nova língua. Irmãos, é tanta heresia, é tanta coisa, que deixa muita gente doido da cabeça. E não é só ele que fala essas coisas, não. Tem muita gente que fala, vamos ver. Existem santos padres da igreja que já chamam a Virgem Maria pelo título de esposa do Espírito Santo. Por qual razão? Porque foi nela, foi no seu ventre, foi no ventre de Nossa Senhora que o Espírito Santo gerou Jesus na carne. Se o relacionamento dela com seu marido, segundo a lei, São José, era tão bonito e tocante, como não terá sido com o Divino Espírito Santo? Que dádivas extraordinárias o Espírito Santo concedeu a Maria? Tal escapa a nossa pobre imaginação. Peçamos ao Divino Espírito Santo, por meio de sua esposa virginal, graças cada vez mais abundantes de entrega nas mãos da providência divina. Fatalmente, ela é esposa do Espírito Santo, foi o Espírito Santo que deixou ela grávida, isso ninguém duvida, né? Como se dá por obra do Espírito Santo. É o que se chama maternidade divina, maternidade virginal. Não houve concurso do homem. Ela estava prometida em casamento, mas não havia conhecido o varão. Por quê? Porque é Virgem Maria, virgem e mãe. Portanto, é esposa do Espírito Santo, porque foi com o concurso do Espírito Santo que ela concebeu e deu à luz um filho, o filho que é Jesus, homem e Deus verdadeiro. Então, na Igreja Católica diz que o Espírito Santo é esposo, marido de Maria. Habitou com ela. Mas vamos ver se foi o Espírito Santo mesmo. Vamos ler a palavra de Deus, o que é que diz lá? A palavra de Deus é quem vai nos ajudar a interpretar. Vamos ler. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Gabriel foi mandado por Deus a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi. Essa mulher estava prometida para casar com José. E o nome da virgem era Maria. E vindo o anjo até ela, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E ele não falou aquele negócio que era maravilhosa e oba, oba, oba. Nada disso aí. O anjo vem na simplicidade e na humildade. E vendo ela, turbou-se muito com sua palavra e considerava que saudação era aquela que ele tinha dito, né? Disse então o anjo: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e chamarás o nome de Jesus. E este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço homem algum? Aqui não teve nenhuma gíria nesse negócio, tu aceita ou não aceita, ou é agora ou nunca, porque eu tenho que me embora, é 6 horas. Não teve nada disso. E respondendo o anjo disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo, olha, o poder do Altíssimo que vem, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que há de nascer será chamado Filho de Deus, porque é a sombra de Deus, não é o Espírito Santo. A sombra de Deus descerá
sobre ti. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Maria não ficou pensando e nem falando besteira e eguagem não, como está dizendo aí nesse vídeo. Ela aceitou prontamente, ela só queria saber como é que seria isso. Eu sou virgem, sou uma criança, sou uma menina, eu vou casar agora. O Espírito Santo virá e a sombra do Senhor é um poder. Não é se deitar com Maria, como se dá a entender uma blasfêmia miserável dessa. Poder de Deus. A Isabel não era estéril? A prima dela não é estéril? Se o marido e a mulher não podiam ter filho e ela engravidou, não foi Deus não? Hein? Não foi Deus também não? Pelo amor de Deus. É muita tristeza. Só que Maria não conheceu o seu marido enquanto teve Jesus. Mas Isabel deitava com seu esposo. É por isso que Maria ela vai ter um filho virgem, porque não conhecia o homem. Mas o que é que diz a palavra? Maria, depois que teve o Jesus Cristo, teve relação com José ou não teve? A Igreja Católica disse não, que ela é imaculada, sem pecado, e ainda diz que ela subiu ao céu. Ela subiu ao céu como Jesus Cristo, não viu a morte. Tudo bem, cada um. Agora eu tenho aqui que passar a verdade para que vocês vejam e abram seus olhos. Quem sabe muitos católicos que veem esse vídeo, se você conhece alguém, compartilhe esse vídeo, porque é para abrir o entendimento. Vamos ver se Maria se deitou com José ou não, porque era marido dela, não era pecado. Vamos ler. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. E não a conheceu, até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs o nome de Jesus. Meus amados, primogênito é o primeiro. Se fosse só um, era unigênito. Primogênito é o primeiro de uma série que vai vir. Não a conheceu até que deu à luz de Jesus. Depois disso, ele é marido e mulher. Não é este o filho do carpinteiro? Isso é o povo falando depois que Jesus Cristo pregou lá. Fazia maravilhas. Não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, obteve estas coisas? O povo estava abismado, porque conhecia ele cresceu lá, conhecia o pai e a mãe. Quando ele pregou lá e fez as maravilhas, o pessoal, quem é esse que está pregando essas coisas, está fazendo isso tudo? Não é esse aqui o filho do carpinteiro José lá, a gente não conhece a mãe dele, não conhece os irmãos dele, as irmãs dele não estão tudo aqui. Bora ler mais. Falava ainda Jesus à multidão, quando sua mãe e seus irmãos chegaram do lado de fora, querendo falar com ele. Os irmãos de Jesus lhe disseram: você deve sair daqui e ir para a Judéia, para que os seus discípulos possam ver as suas obras que faz. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo, visto que você está fazendo essas coisas. Mostre-se ao mundo, pois nem os seus irmãos criam nele. Aqui ele estava dizendo, os irmãos dizendo: olha pai, vai fazer isso para lá no mundo, porque até os seus irmãos não acreditavam nele, tinham até vergonha dele pelo que ele fazia. Vai te mostrar ao mundo, porque quem faz essas coisas tem que aparecer. A mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo, mas não conseguiram aproximar-se dele por causa da multidão. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos deles. Estava lá em Atos dos Apóstolos. E lá em Gálatas, diz o seguinte: não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor, irmão de Jesus, aquele mesmo que foi falado lá em cima, que eram 4. Aí muita gente diz assim: não, mas esses irmãos que está dizendo aí são seus discípulos, que andavam com ele. Mas esse versículo aqui vai separar ainda os discípulos dos irmãos. Leia. Depois disso, ele desceu a Cafarnaum com sua mãe, os seus irmãos e os seus discípulos. Está vendo aí a separação? Jesus Cristo desceu a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Teve irmão de Jesus que com o passar do tempo foram crendo na sua palavra e andavam com ele. Só que na Igreja Católica fala que Maria está quase acima de Jesus Cristo. Não todos que falam isso, mas muita gente fala.
Dizem até que ela é a porta do céu. Veja esses vídeos. Mãe, nós te chamamos assim porque és a nossa mãe, rainha do Brasil, padroeira do Brasil. Visita a nação brasileira, esmaga a cabeça da serpente, defende, Virgem Maria, aqueles que não têm defesa. Cuida de nós, mãe, cuida de nós. Porque Nossa Senhora é chamada de porta do céu, porque justamente nessa noite ela traz o céu a cada um de nós. É ela a portadora dessa experiência de céu nessa noite. É porque eu acredito que quem vai me receber no céu é ela. Então, da mesma forma que eu quero ser recebido, Jesus, ela vai me levar para Ele. Não é quero. Deus, é Nossa Senhora. Nós vamos para o encontro com o Cristo e com Deus, nosso Pai, na ação do Espírito Santo. Sim. Então, foi tirado de Maria o filho que nasceu dela. Entretanto, a função de Maria não era simplesmente gerar o Messias, era assumir a humanidade configurada no Messias. Portanto, Maria é a mãe da humanidade. Então, quando você fala, você não quer, você vai encontrar Jesus e o Pai, sim, a casa é deles. Mas quem abre a porta é Nossa Senhora. Maria é a porta do céu. Digam o que quiser a respeito disso, mas eu tenho certeza que quem nos dá as boas-vindas e nos apresenta diante do trono de Deus é Maria Santíssima. Meus irmãos, existem vários tipos de blasfêmia contra o Espírito Santo. E me entristece, às vezes eu até me altero porque isso é terrível. Mas esse tipo também aqui de coisa que se faz dentro da igreja evangélica, para mim também é um tipo de blasfêmia. Veja, depois eu comento. Hoje, Deus acaba de entrar no quintal. Passa a primeira casa, a segunda, entra na terceira, abre a porta, sala, de frente para a cozinha, um anjo de pé. Saruta Kamatério Itzmai, Fadogmanvia, Diminácia, porte de nível de pomegante, Katashi Kikdésia, Vadávia, Farobagama, Aparogam, Barabambio Pan, Praticíbio Prévia, Digmávia, Azó, Ui, Nahata, Uiterrete, Uiterredegeba. Vira pra quem tá do lado, e grita alto, fala, se você não der 3 glórias bem alta agora, vai queimar tua geladeira, vai queimar teu fogão, vai queimar tua geladeira, vai queimar teu fogão, vai morrer na prova. Se você não der um glória, vai queimar isso na tua cara, vai queimar aquilo outro, capaz você vai morrer. A pessoa que se diz que está cheia do Espírito Santo e fala essas coisas aí, está blasfemando dele. As pessoas que dizem que está cheia do Espírito Santo e fala essa linguagem miserável dos infernos, dos demônios, labachúrias, não sei o que mais lá, ele canta lá na praia, chupa bala house, ele abali. Meu Deus do céu. Para mim, no meu entendimento, Jorge Biraci é blasfêmia contra o Espírito Santo, porque você usar um dom do Espírito Santo para você impressionar as pessoas, para poder arrecadar. Meus irmãos, é muito sério. Muita gente aí faz coisas terríveis dentro da igreja e nem sabe que muitos deles estão se condenando a si mesmo. É triste dizer essas coisas, mas é a verdade. Então, fuja dessas igrejas, fuja dessas pregações, não escute, saia fora, porque são obras do diabo, não são de Deus. Digo isso à luz da Bíblia, à luz do Evangelho, no meu entendimento do que eu entendo da palavra de Deus. É isso que eu creio. Se você não crê, tudo bem, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Mas aquele que está acreditando no que eu estou falando aqui, meu irmão, vou orar por você em nome de Jesus. Vou pedir ao Pai que tire da sua mente tanta coisa que foi colocada, tanta palavra que foi metida na sua mente e que muitas das vezes fica tão enraizada que é difícil sair. Mas Deus é mais do que isso tudo. Deus é Pai, é misericordioso e perdoa os pecados. Mas blasfêmia com o Espírito Santo não é perdoado. Então tome muito cuidado nas coisas que você vai escutar e vai fazer. Tá bom? Cuidado para você não acreditar e não cometer a mesma blasfêmia que muitos estão cometendo. Deus abençoe a tua vida, Deus nos livre do mal, do pecado, da obra de Satanás, das coisas do mundo. Porque, meu irmão,
Viver nesse mundo não é fácil, mas o Senhor Jesus Cristo deu exemplo que Ele pode, que Ele venceu e que nós podemos vencer com Ele, se nós estivermos crendo naquilo que está escrito em Sua palavra, verdadeiramente, não com palavra de tolos, de pessoas usadas por diabo para levar. O Senhor Jesus Cristo falou, são cegos, guias de cegos. Então, se um cego guiar o outro, todos dois vão cair no buraco. Tá bom? Deus abençoe grandemente a vocês, em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Galera, interessante, se você gostou do vídeo, dá uma clicada aqui e confira mais conteúdos aqui do canal. Fiquem todos com Deus. Valeu! 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 Valeu!